Olá, amigos do canal Videira Espírita. Mais uma vez, estamos aqui juntos para dar continuidade, não é, à nossa proposta de estudo da obra Há 2000 anos, que vemos acompanhando, nos aprofundando, não é mesmo? E a cada dia aprendendo mais e mais. Então, essa obra, 2000 anos, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia bendita do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E para dar, então, a continuidade a esse estudo e trazer uma ambiência adequada, trazer essas vibrações positivas, para que sejamos inspirados a compreender, a perceber todas as lições que teremos na noite de hoje, no dia, na tarde, na manhã, independente do horário em que você, amigo querido, esteja ouvindo esse vídeo, né, assistindo a este vídeo. Vamos, então, ler uma página de Vinha de Luz, também trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Vamos aqui, a mensagem número 14. A mensagem é intitulada Aproveitamento. São palavras de Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15, e diz assim: Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. E Emmanuel comenta as palavras de Paulo desta maneira, que se segue. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela quantos lhes ouvem os argumentos calorosos, azorragando, açoitando os costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhes os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos. Todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Envolvidos por esta importante mensagem de Emmanuel, vamos elevar nosso pensamento em oração. Amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, o anjo guardião de cada um, agradecemos e pedimos a vossa presença. Que possamos
pela tua luz, Mestre amado, ser inspirados a compreender todos os ensinamentos na noite de hoje, que possamos aprender com cada palavra trazida pelo nosso querido Emmanuel, nesta belíssima obra há 2000 anos. Abençoe os nossos lares e estejam conosco para mais este estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos aqui hoje, mais uma vez, fazer um pequeno retrocesso para nos situarmos, não é? No estudo, para darmos prosseguimento. Lembrando que no último estudo nós encerramos a primeira parte do romance e hoje daremos início a esta segunda parte. Então, retrocedendo ao último estudo, vamos encontrar o ancião Simeão amarrado à cruz e sofrendo, né, toda aquela situação trazida por Sulpício, porque Sulpício queria saber para onde Ana e Lívia haviam ido e ele não contava. Então, Sulpício ordena o açoite, e só que os companheiros que foram açoitar Simeão não conseguiram açoitá-lo porque diziam que do alto da cruz, onde ele estava amarrado, havia uma luz forte, que tirava deles a força, né, a capacidade do açoite. Isso aconteceu com dois daqueles que Sulpício havia ordenado, né, que fizesse um açoite. E diante desse fato, ele mesmo assumiu para si essa tarefa. E ele, com muito ódio, né, muito transtornado, completamente transtornado, segue o açoite com muita força, tanta força que quebrava os ossos do pobre Simeão. E ele usou de tanta força, de tanto ódio, que por fim, Simeão morre, né? Não resiste aquilo tudo. Daí ele continua, apesar disso, continua açoitando. E, por fim, a força que ele fazia era tanto que o madeiro, né, a cruz, repentinamente cai sobre sua cabeça, o matando. Então, ficam ali os dois corpos inertes, né? Os dois, Simeão e Sulpício, mortos. Lívia sai da casa, assume a situação, né? É reconhecida pelos companheiros romanos de Sulpício e toma as rédeas de toda a situação, resolve as questões do destino dos corpos, faz uma belíssima oração por Simeão e também por Sulpício. Depois ela parte, retorna para Cafarnaum por um outro caminho, né? Já como uma cautela, e ela, Ana e Flávia chegam a Cafarnaum, vão para casa, e nesse meio tempo Pilatos toma conhecimento do que aconteceu, né, de que seu lictor foi morto, então trouxe para si já como Lívia e Públio como inimigos, né, e se dirigiu ao povo da Samaria para trazer, deixa eu tirar aqui
aqui, desculpem, eu havia esquecido de tirar a imagem, o texto que estava passando embaixo. Aí eles, com muito ódio, ele vai contra, né, os samaritanos e comete muitos assintes, muita coisa contra o povo samaritano como uma forma de vingança, né? E comete muitas crueldades. Nesse tempo, Públio Lentulus retorna daquela longa viagem que ele estava fazendo. Lívia o coloca a par dos acontecimentos e ele, então, ele começa a receber, por semanas, né? Ele recebe a visita de numerosos samaritanos, todos o colocavam a par dos desmandos de Pilatos, das crueldades que ele estava cometendo. Tudo por vingança pela morte do lictor, que ele considerava, né? Aí depois, então, vemos a chegada do professor para educar a pequena Flávia, né? Aí temos a notícia de que Salvio Lentulus e a sua família foram, como Públio havia pedido a Flamínio, eles realmente ele é transferido para Roma, para a sede do Império. E que mais que nós vimos ali? Então, e ele aproveita, então, ele manda de volta o emissário com um longo processo, um grande processo, muitas páginas, sobre todos os desmandos, né, as atrocidades praticadas por Pilatos. E em consequência disso, no ano de 35, temos aí a informação que Emmanuel nos dá, que no ano de 35, Pilatos, é destituído de todas as suas funções, né, no governo imperial, e foi banido para Viena, onde, após 3 anos, ele vem a se suicidar. Por fim, então, vemos Públio dedicando-se quase exclusivamente aos seus próprios estudos, aos seus processos, ao seu trabalho, né? E à educação da pequena Flávia. Lívia e Ana continuam juntas, se fortalecendo uma a outra na fé, né? Tendo sempre a cruz de Simeão com elas, e assim vão enfrentando as lutas da vida. E a família continua na esperança, é claro, de reencontrar o filho Marcos. E daí temos a informação de que se passam mais de 10 anos nessa vila de Cafarnaum, a família Lentulus. Foram mais de 10 anos, lentos, silenciosos e tristes. E assim encerra-se a primeira parte do romance. E a gente, então, inevitavelmente, a gente traz esse desfecho triste, né? Lamentando, porque a história começa com uma família bem, uma família amorosa, um casal que se amava, que tinha muitas afinidades, que vão em viagem para o descanso de Públio, né? Em consequência daqueles sonhos que o perturbaram bastante. E depois tiveram a desventura, mas primeiro tiveram a cura da pequena Flávia, não é? Dada por Jesus, apesar de Públio não reconhecer, saber no íntimo, bem, né, que foi Jesus que curou, mas não admitir isso diante de ninguém. E toda essa transformação espiritual de Lívia,
vemos daí o rapto do pequeno Marcos, começam então os transtornos, as investidas de Pilatos, né? As intrigas, as calúnias, e isso foi tudo então se transformando para realmente terminar desta forma que nos traz Emmanuel, né? Com 10 anos lentos, silenciosos e tristes. Então, vamos dar continuidade ao estudo, começando hoje, então, a segunda parte, não é? Que se intitula, primeiro capítulo da segunda parte, A Morte de Flamínio. E aqui nós vamos ver o romance, ele começa no ano de 31. E aqui já nós temos a primeira informação, né? Vale lembrar, a quem tenha esta edição, nós estamos, então, começando a página 168. O ano de 46 corria calmo. Então, nós temos aqui um salto de 15 anos. Né? Em Cafarnaum, vamos encontrar de novo as nossas personagens mergulhadas numa serenidade relativa. As autoridades administrativas de Roma, não eram as mesmas. Entretanto, apoiado no prestígio do seu nome e nas consideráveis influências políticas de Flamínio Severus perante o Senado, Públio Lentulus continuava comissionado na Palestina, onde gozava de todos os direitos e regalos políticos na administração provincial. Então, aqui nós vemos, né, que era para ter sido um ano de viagem, de mudança, só para um descanso, vamos dizer assim, se transformou em todos estes anos, né, em função principalmente do desaparecimento do pequeno Marcos, do rapto dele, né? E Emmanuel continua o relato. Debalde, quer dizer, em vão, continuar ali o senador, a despeito de todo o seu imenso desejo de voltar à sede do governo imperial, esperando o ensejo, né, esperando a oportunidade de reaver o filho, que o tempo continuava a reter no domínio das sombras misteriosas. Então, a razão da estadia da família era, na Palestina, não é? Era a esperança de reaver o pequeno Marcos, né? Era quase que proibido partir de lá, sem saber do destino do pequeno Marcos, né? Não podiam, seria como trair, seria como desistir de procurar por ele, de esperar por ele, e isso jamais eles fariam. Nos últimos anos, perdera por completo a esperança de atingir o seu desiderato, né? O seu desejo, o seu sonho, mesmo porque considerava esse tempo Marcos Lentulus deveria estar no seu primeiro período de juventude, tornando-se irreconhecível aos olhos paternos. Então, Marcos nasceu em 32, nós estamos aqui em 46, tem seus 14 anos, né? Outras vezes, ponderava o orgulhoso patrício que o filho não mais vivia, que certamente as forças perversas e criminosas que o haviam arrebatado do lar teriam exterminado igualmente o gracioso menino sob a foice da morte, temendo uma punição inexorável, uma punição permanente. Lá dentro, porém, no íntimo da alma, no imo da alma, latejava a intuição de que Marcos ainda vivia, razão pela qual, entre as indecisões e alternativas de todos os dias, resolvera, antes de tudo, ouvir a voz do dever paternal, lançando mão de todos os recursos para reencontrá-lo, permanecendo ali indefinidamente contra os seus projetos mais decididos e mais sinceros. Ele realmente
não via a menor possibilidade de se afastar da Palestina por causa da necessidade de reencontrar, de ter notícias, de estar com seu filho Marcos. A esse tempo, vamos encontrá-lo com os traços fisionômicos ligeiramente alterados. Embora 13 anos houvessem girado, dobado sobre os dolorosos acontecimentos de 33, o ano do rapto do pequeno Marcos, seus cabelos ainda guardavam integralmente a cor natural e apenas algumas rugas, quase imperceptíveis, tinham vindo acentuar as suas faces, seu rosto, de profunda austeridade. Serena tristeza lhe pairava no semblante, invariavelmente, levando-o a isolar-se quase da vida comum, para mergulhar tão somente no oceano dos seus papéis e dos seus estudos, com a única preocupação de maior vulto, que era a educação da filha, buscando dotá-la das mais elevadas qualidades intelectuais e sentimentais. Sua vida no lar continuava a mesma, embora o coração muitas vezes lhe pedisse reatar o laço conjugal. Então, nós temos aqui 13 anos de separação íntima. 13 anos do casal vivendo sob o mesmo teto, mas sem nenhuma relação como casal. Que dificulta, que coisa difícil, né? Então, repetindo aqui, embora o coração muitas vezes lhe pedisse, quer dizer, o coração dele pedia para ele reatar esse laço, atendendo aqueles 13 anos de separação íntima com a mais absoluta renúncia de Lívia e a todas e quaisquer distrações que não fossem as da vida doméstica e da sua crença fervorosa e sincera. A sós, com as suas meditações, Públio Lentulus deixava divagar o pensamento pelas recordações mais doces e mais distantes, e nestas horas de introspecção ouvia a voz da consciência que subia do coração ao cérebro, como um apelo à razão inflexível, tentando destruir-lhe os preconceitos. Mas o orgulho, sempre o orgulho, não é? Vencia sempre, com a sua rigidez inquebrantável. Algo lhe dizia no íntimo que a sua mulher estava isenta de toda a mácula. Ele a conhecia, não é? Mas se deixou envolver, se deixou levar pela calúnia, pelas maledicências, não foi? Algo lhe dizia no íntimo que sua mulher estava isenta de toda a mácula, mas o espírito de vaidade preconceituosa lhe fazia ver imediatamente a cena inesquecível. Então, vamos relembrar aqui aquela cena que ficou tão gravada na lembrança de Públio, né? A cena inesquecível da esposa ao deixar o gabinete privado de Pilatos, em vestes de disfarce, ouvindo ainda sinistramente as palavras escarninhas, ou escarnecedoras, zombeteiras de Fúlvia Prócula, nas suas calúnias estranhas e ominosas, e estranhas e danosas, né? Então, esse momento ficou para sempre gravado nele, e ele não conseguia sequer pensar ou questionar a esposa por o que havia acontecido ali. Para ele fechou aquela imagem da mulher infiel saindo em disfarce do gabinete de Pôncio Pilatos. Lívia, todavia, se confungira com um véu de amargura resignada e compassiva, como quem espera as providências sobrenaturais que nunca aparecem no inquieto decurso de uma existência humana. O esposo a conservava junto da filha, atendendo simplesmente à condição de mãe,
não lhe permitindo, porém, de modo algum, interferir nos seus planos e trabalhos educativos. Para Lívia, aquele golpe rude fora o maior sofrimento da sua vida. A própria calúnia não lhe doera tanto, mas o reconhecer-se como dispensável junto da filha do seu coração constituía aos seus olhos a mais dolorosa humilhação de sua existência. Era por esse motivo que mais se abroquelava, que mais se protegia na fé, procurando enriquecer a alma sofredora com as luzes da crença fervorosa e sincera. Vamos lembrar que ela foi uma mãe dedicadíssima, uma mãe amorosa, que não saiu do lado daquela filha durante todo aquele drama da hanseníase. Esteve ali constantemente cuidando, zelando, velando pela filha. Imagina o que devia ser esse sofrimento mesmo para nossa querida Lívia, não é? Vamos continuar aqui o relato de Emmanuel. Longe de conservar as energias orgânicas, tal como acontecera ao marido, seu rosto testemunhava as injúrias do tempo, com a sua pesada bagagem de sofrimentos e amarguras. Na sua fronte, que as dores haviam santificado, pendiam já alguns fios prateados, enquanto os olhos profundos se tocavam de brilho misterioso, como se houvessem intensificado o próprio fulgor, a própria luz, de tanto se fixarem no infinito dos céus. Seus traços fisionômicos, embora atestassem velhice prematura, revelavam ainda a antiga beleza, agora transformada em indefinível e nobre expressão de martírio e de virtude. Então, a transformação de Lívia não foi só no seu íntimo, né? Foi no seu exterior. Uma beleza diferente, uma beleza completamente influenciada por sua fé, por sua dedicação e por sua resignação. Um único pedido fizera ao esposo, quando se viu isolada dos seus afetos mais queridos no ambiente doméstico, longe do próprio contato espiritual com a filha, circunstância que ainda mais lhe afligia o coração amargurado. Foi apenas que lhe permitisse continuar nas suas práticas cristãs, em companhia de Ana, que tanto se lhe afeiçoara, com aquele espírito de dedicação que lhe conhecemos, a ponto de desprezar as oportunidades que se lhe ofereceram para constituir família. Então, vemos aqui que Ana recusou, né, alguma oferta de matrimônio, né, para poder continuar ao lado de sua amiga, de sua irmã, nessa altura, né? Lívia. O senador deu-lhe ampla permissão em tal sentido, chegando a facultar-lhe recursos financeiros para atender aos numerosos operários da doutrina que a procuravam discretamente, amparando-se nas suas possibilidades materiais para iniciativas renovadoras. Então, ele auxiliava financeiramente, né, para que Lívia pudesse seguir, né, nas suas práticas cristãs. Falta-nos agora apresentar Flávia Lentulha aos que a viram na infância doente e tímida. No esplendor dos seus 22 anos, ostentava o fruto da educação que o pai lhe dera com a forte expressão pessoal do seu caráter e da sua formação espiritual. A filha do senador era Lívia, na encantadora graça dos seus dotes físicos, e era Públio Lentulus pelo coração. Educada por professores eminentes que se sucederam no curso dos anos sob a escolha dos Severos, né, da família de Flamínio Severus,
que jamais se descuidaram dos seus amigos distantes. Sabia o idioma pátrio a fundo, manejando o grego com a mesma facilidade e mantendo-se em contato com os autores mais célebres, em virtude do seu constante convívio com a intelectualidade paterna. Então, o grego era um idioma muito importante na época. A educação intelectual de uma jovem romana nessa época era, sem dúvida, secundária e deficiente. Eram os homens que recebiam, normalmente, essa educação, não é? Os espetáculos empolgantes dos anfiteatros, bem como a ausência de uma ocupação séria para as mulheres do tempo, em face de incessante multiplicação e barateamento dos escravos, prejudicaram sensivelmente a cultura da mulher romana, no fastígio, né, no ápice, no auge do império, quando o espírito feminino rastejava no escândalo, na depravação moral e na vida dissoluta. Então, era como viviam as mulheres da época. Né? O senador, porém, fazia questão de ser um homem antigo. Não perdera de vista as virtudes heróicas e sublimadas das matronas inesquecíveis das suas tradições familiares. E foi por isso que, fugindo à época, buscou aparelhar a filha para a vida social, com a cultura mais aprimorada possível, embora lhe enchesse igualmente o coração de orgulho e vaidade com todos os preconceitos do tempo. Aqui nós temos, só para ilustrar, né, uma representação de um professor ensinando a domicílio. Essa gravura é de 200 depois de Cristo, foi encontrada em Pompeia. E aqui a educação, como era a educação a esta época? Os meninos das classes privilegiadas aprendiam a ler e a escrever em latim e grego, com seus preceptores, isto é, com professores particulares. Então, aqui nós vemos que esse era um privilégio dos homens, né? Dos meninos. Mas Públio, vendo adiante, percebendo, né, o caminho que as mulheres, que a vida, né, estava tomando naquela época, ele dedicou à filha o mesmo privilégio que os meninos tinham na época. Né? Tinha seu professor particular, aprendeu o grego, e se dedicou, e ia mudando o seu professor particular, sempre para melhor. Né? E aqui, como um esclarecimento, em relação aos meninos das classes menos abastadas, isso mudava de figura. A maioria, que não podia dispor de tempo integral para os estudos, dedicava-se ao trabalho agrícola ou artesanal, e os escravos, desde muito cedo, se ocupavam de trabalhos domésticos. Isso foi uma característica. Então, aquele que não era abastado, ele ia para o trabalho. Né? Esse é do livro de Filomena Barata. A criança, na educação e lazer, a criança de Roma, né? Naquela época. Vamos seguir aqui o relato de Emmanuel. A jovem amava a mãe com extrema ternura, mas à vista das ordens do pai, que a conservava invariavelmente junto dele, nos seus gabinetes de estudo ou nas pequenas viagens costumeiras, não fazia mistério da sua predileção pelo espírito paterno, de quem presumia haver herdado as qualidades mais fulgurantes e mais nobres, sem conseguir entender a doce humildade e a resignação heróica da mãe, tão digna e tão desventurada. Ela já estava atenta a isso tudo, mas não compreendia. Afinal, ela já era uma mulher, né, 22 anos. O senador buscava desenvolver-lhe as tendências literárias, possibilitando-lhes as melhores aquisições de ordem intelectual, admirando-lhe a facilidade de expressão, principalmente na arte poética, tão exaltada naquela época. O tempo transcorria com relativa calma
para todos os corações. De vez em quando, falava-se na possibilidade de regressar a Roma, plano esse cuja realização era sempre procrastinada, sempre adiada, em vista da esperança de reencontrar o desaparecido. Num dia suave do mês de março, nesse ano de 46, quando as árvores frondosas se cobriam de flores, vamos encontrar na casa do senador um mensageiro que chegava de Roma a toda pressa. Tratava-se de um emissário de Flamínio Severus, o grande amigo, que em longa carta comunicava ao amigo o seu precário estado de saúde, acrescentando que desejava abraçá-lo antes de morrer. Comovedores apelos constavam desse documento privado, suscitando ao espírito de Públio as mais acuradas ponderações. Todavia, a leitura de uma carta assinada por Calpurnia, que viera em separado, era decisiva. Nesse desabafo, a veneranda senhora o informou do estado de saúde do marido, que, a seu ver, era precaríssimo, acentuando os penosos dissabores e angustiosas preocupações que ambos experimentavam acerca dos filhos, que, em plena mocidade, se entregavam às maiores dissipações, seguindo a corrente de desvarios sociais da época. Terminava a carta, comovedora, pedindo ao amigo que voltasse, que o assistisse naquele transe, de modo que a sua amizade e paternal interesse representasse uma força moderadora junto de Plínio e Agripa, que homens feitos se deixavam levar no turbilhão dos prazeres mais nefastos. Vamos lembrar aquele relato há pouco, né, de como estava o espírito feminino, se rastejava no escândalo, na depravação moral e na vida dissoluta. Então, isso tudo era um grande atrativo para homens tão jovens como Plínio e Agripa. Públio Lentulus não hesitou um instante. Mostrou à filha os documentos recebidos e, depois de examinarem juntos os pormenores do seu conteúdo, comunicou a Lívia o seu propósito de voltar a Roma na primeira oportunidade. A nobre senhora lembrou-se então de quão diversa lhe seria a vida na grande cidade dos Césares, com as ideias que agora possuía, e pediu a Jesus não lhe faltasse coragem necessária para vencer em todos os embates que houvesse de sustentar na sociedade romana para conservar íntegra a sua fé. É uma preocupação muito compreensível, né? Porque ela saiu de Roma uma mulher íntegra, como sempre foi, mas voltou outra, né? Porque foi tocada por Jesus, foi tocada pelo milagre da cura da filha, foi tocada pela presença física, magnética de Jesus, seguiu a sua fé, enfrentou tantas coisas, né? Então ela realmente era uma outra pessoa, uma outra mulher. A volta a Roma não reclamou desse modo grande demora. O mesmo emissário levou as instruções do senador para os seus amigos da capital do império, e daí a pouco uma galera os esperava em Cesareia, reconduzindo a família Lentulus de regresso depois da permanência de 15 anos na Palestina. Então, vamos relembrar aqui, não é? Temos ali Cafarnaum e logo abaixo o porto de Cesareia. Para nós nos situarmos, né, nas distâncias, sempre é bom relembrar. Desnecessário dizer que os pequeninos incidentes do retorno, tal a vulgaridade das viagens antigas com a sua monotonia, aliada às vagarosas perspectivas e ao doloroso espetáculo do martírio dos escravos. Cumpre-nos, então, entretanto, acrescentar que nas vésperas da chegada, o senador chamou a filha e a mulher, dirigindo-lhes a palavra em tom discreto. Antes de aportar-nos, convém lhe explique a minha resolução a respeito do nosso próprio
Pobre Marcos. Há muitos anos guardo o maior silêncio a respeito do assunto para os meus afeiçoados de Roma e não desejo ser considerado mau pai em nosso ambiente social. Somente uma circunstância, como a que nos impõe esta viagem, me levaria a regressar, porquanto não se justifica que um pai abandone o filho em tais paragens, ainda mesmo torturado pela incerteza da continuidade de sua existência. Assim, resolvi comunicar a quantos me perguntem que o filho está morto há mais de 10 anos, como de fato deverá estar para nós outros, visto a impossibilidade de o reconhecermos na hipótese do seu reaparecimento. Se soubessem de nossas mágoas, não faltariam embusteiros que desejassem ludibriar nossa boa-fé, explorando o sentimentalismo familiar. Ambas assentiram na decisão que lhes parecia mais acertada, e daí a minutos o porto de Ostia estava à vista, agora lindamente aparelhado pelo zelo do imperador Cláudio, que ali mandara executar obras interessantes e monumentais. Nessa hora, não se observava o contentamento natural em tais circunstâncias. A partida, 15 anos antes, havia sido um cântico de esperança nas expectativas suaves do futuro, mas o regresso estava cheio do silêncio amargo das mais penosas realidades. Eles haviam partido, né, como nós já comentamos, um sonho breve, de uma ausência breve da capital do império. E lá se foram tantos anos, não é? E onde eles enfrentaram tantos dramas. Além do desencanto da vida conjugal, Públio e Lívia não viam ali, entre os rostos amigos que o esperavam, as silhuetas de Flamínio e Calpurnia, que consideravam irmãos muito amados. Contudo, dois rapazes simpáticos e fortes, de gestos desembaraçados nas suas togas irrepreensíveis, dirigiram-se a eles imediatamente em escaleres confortáveis. Mal a embarcação havia ancorado. Rapazes esses que o senador e a esposa reconheceram de pronto, num afetuoso e comovido abraço. Então, quando partiram, todos eram crianças, né? Tanto Flávio como Plínio e Agripa. Tratava-se de Plínio e seu irmão, que, incumbidos pelos pais, vinham receber os queridos ausentes. Apresentados a Flávia, ambos fizeram um movimento instintivo de admiração, recordando o dia da partida, quando a haviam acomodado no beliche entre os seus gemidos e caretas de criança doente. A jovem impressionara-se também com a figura de ambos, de quem possuía apagadas reminiscências entre as recordações remotas da sua infância. Principalmente Plínio Severus, o mais moço, a havia impressionado profundamente, com seus 26 anos completos, do mesmo porte elegante e distinto com que ela havia idealizado o herói da sua imaginação feminina. Notava-se igualmente, num relance, que o rapaz não ficara indiferente àquelas mesmas emoções, porque, trocadas as primeiras impressões da viagem e examinada a situação da saúde de Flamínio Severus, considerada pelos filhos como excessivamente grave, Plínio oferecia o braço à jovem, enquanto Agripa lhe observava num leve tom de ciúme. Que é isso, Plínio? Flávia pode suscetibilizar-se com a tua intimidade excessiva. Ora, Agripa, respondeu ele com um franco sorriso, estás muito prejudicado pelos formalismos da vida pública. Flávia não pode estranhar os nossos costumes na sua condição de patrícia pelo nascimento e, ademais, não nasci para as disciplinas do Estado tão do teu gosto. Então, aqui já podemos perceber, né, que ambos têm personalidades bem diferentes.
A essas palavras, ditas com visível bom humor, acrescentou Públio Lentulus, confortado pelo ambiente de sua predileção. Vamos, meus filhos. E dando o braço à esposa para desempenhar a comédia da sua felicidade conjugal na vida comum da grande cidade, seguido de Plínio, que amparava a jovem no seu braço forte e conquistador em assuntos do coração, desembarcaram junto de Agripa, a fim de descansarem um pouco antes de seguirem diretamente para Roma, e para o que todas as providências haviam sido tomadas pelos irmãos severos, com o máximo de carinho e espontânea dedicação. Lívia não se esqueceu de Ana, providenciando para o seu conforto junto aos demais servos da casa em todo o percurso do caminho que o separava da residência. Em direção à cidade, pensou então o senador que finalmente ia rever o amigo muito amado. Há longos anos acariciava a ideia de confessar-lhe de viva voz todos os seus desgostos na vida conjugal, expondo-lhe com franqueza e sinceridade as suas preocupações acerca dos fatos que o separavam da esposa na intimidade do lar. Tinha sede de suas palavras afetuosas e de explicações consoladoras, porque sentia que amava a mulher acima de tudo, apesar de todos os dissabores experimentados. Não crendo sinceramente na sua queda, apenas seu orgulho de homem o afastava de uma reconciliação que cada dia se tornava mais imperiosa e necessária. Em breve, defrontavam a antiga residência lindamente ornamentada para recebê-los. Numerosos servos se movimentavam, enquanto os recém-vindos faziam o reconhecimento dos lugares mais íntimos e mais familiares. Havia 15 anos que o palácio do Aventino aguardava os donos sob o carinho de escravos dedicados e dignos. Logo se servia uma refeição frugal no triclínio, enquanto os irmãos severos, que participavam desse ligeiro repasto, esperavam seus amigos, a fim de seguirem todos juntos para a residência de Flamínio, onde o enfermo os aguardava ansiosamente. Plínio, em dado instante, como quem traz à baila uma notícia interessante e agradável, exclamou, dirigindo-se ao senador: há bem tempo ficamos conhecendo o vosso tio Salvio Lentulus e sua família, que residem perto do fórum. Meu tio? Perguntou Públio impressionado, como se as lembranças de Fúvia lhe trouxessem ao íntimo um aluvião de fantasmas. Mas, ao mesmo tempo, como se estivesse fazendo o possível por adormentar as próprias mágoas, acentuou com suposta serenidade. Ah, é verdade. Faz mais de 12 anos que ele regressou da Palestina. Foi nesse Comenos que Agripa interveio como a vingar-se da atitude do irmão, quando ainda não havia desembarcado, exclamando intencionalmente: e por sinal que Plínio parece inclinado a desposar-lhe a filha, de nome Aurélia, com quem mantém as melhores relações afetivas de muito tempo. Ao ouvir estas palavras, Flávia Lentulus fitou o interpelado, como se entre o seu coração e o filho mais moço de Flamínio já houvesse os mais fortes laços de compromissos sentimentais, dentro das leis misteriosas das afinidades psíquicas. Aquela, então, já sofreu uma decepção, uma preocupação, né? E Agripa soltou essa história com a intenção de que isso realmente acontecesse, né? Enquanto se passava esse duelo de emoções, Plínio fitou o irmão quase com ódio, dando a entender a impulsividade do seu espírito e respondendo com ênfase, como a defender-se de uma acusação injustificável perante a mulher das suas preferências. Ainda desta vez, Agripa, estás enganado. Minhas relações com a Aurélia não têm outro fundamento além do da pura amizade recíproca, mesmo porque considero muito remota qualquer possibilidade de casamento na fase atual da minha vida.
Agripa esboçava um sorriso brejeiro, enquanto o senador, compreendendo a situação, acalmava os ânimos, exclamando com bondade: Está bem, filhos, mas falaremos depois sobre meu tio. Sinto-me ansioso por abraçar o querido enfermo e não temos tempo a perder. Sua fisionomia não acusava mais aquela mobilidade antiga e empolgante expressão de energia que a caracterizava, mas, em compensação, serena placidez se lhe irradiava dos olhos, sensibilizando a quantos o visitavam nos seus derradeiros dias de lutas terrestres. A expressão do semblante era a do lutador derribado e abatido, exausto de combater as forças misteriosas da morte. Os médicos não tinham a menor esperança de cura, considerando o profundo desequilíbrio físico aliado à mais forte desorganização do sistema cardíaco. As menores emoções determinavam alterações no seu estado, ensejando as mais amplas apreensões da família. De vez em quando, os olhos serenos e tranquilos se fixavam detidamente na porta de entrada, como se esperassem alguém com o máximo interesse, até que rumores mais fortes vindos do vestíbulo anunciaram ao seu coração que ia cessar uma ausência de 15 anos consecutivos entre ele e os amigos sempre lembrados. Calpurnia, igualmente muito abatida, abraçou Lívia e Públio, derramada em lágrimas e apertando Flávia nos braços, como se recebesse uma filha estremecida. Ali mesmo, no vestíbulo, trocaram impressões e falaram das suas saudades intensas e das preocupações numerosas, até que Públio deliberou deixar as duas amigas em franca expansão afetiva e se encaminhou com Agripa a um dos compartimentos próximos do tablino, onde abraçou o grande amigo com lágrimas de alegria. Flamínio Severus estava magríssimo e suas palavras, por vezes, eram cortadas pela dispneia impressionante, dando a perceber que muito pouco tempo lhe restava de vida. Sabendo da satisfação do pai, na companhia íntima do leal amigo, Agripa retirou-se do vasto aposento, onde as sombras do crepúsculo começavam a penetrar caprichosamente, como se o fizessem do silêncio sagrado das naves religiosas. Públio Lento se surpreendeu encontrando o velho companheiro em tal estado. Não supunha revê-lo tão depauperado. Agora, certificava-se de que era a ele, sim, que competia auxiliá-lo com seus conselhos, levantando-lhe as forças orgânicas e espirituais, com as suas exortações amigas e carinhosas. Uma vez a sós, contemplou o amigo e mentor como se estivesse a mirar uma criança enferma. Flamínio, por sua vez, olhou face a face e olhos rasos d'água, tomou-lhe as mãos nas suas, dando-lhe a entender que recebia ali, naquele momento, um filho muito amado. Que belíssima amizade, não é mesmo? Num gesto brando e delicado, procurou sentar-se mais comodamente e, amparando-se nos ombros de Lentulus, murmurou comovidamente ao seu ouvido: Públio, aqui já te não recebe o companheiro enérgico e resoluto dos outros tempos. Sinto que apenas te esperava para poder entregar a alma aos deuses tranquilamente, supondo já cumprida a missão que me competia na terra, com a minha consciência retilínea e os meus honestos pensamentos. Há mais de um ano, pressinto o instante irremediável e fatal, que agora, satisfeito meu ardente desejo, deve estar avizinhando-se com a velocidade do relâmpago. Não desejava, pois, partir sem te apertar em meus braços, fazendo-te as últimas confidências neste leito de morte. Flamínio, respondeu o amigo com serenidade dolorosa,
Tudo me autoriza a crer nas tuas melhoras imediatas, e todos nós aguardamos a bênção dos deuses, de maneira que possamos contar com a tua companhia indispensável por muito tempo ainda neste mundo. Não, meu bom amigo, não te iludas com essas suposições e pensamentos. Nossa alma jamais se engana quando se avizinha das sombras do sepulcro. Não me demorarei em penetrar o mistério da grande noite, mas acredito firmemente que os deuses me salvarão com as luzes de suas auroras. E deixando o olhar profundo e sereno, devagar pelo aposento, como se as paredes marmorizadas se dilatassem ao infinito, Flamínio Severus concentrou-se um minuto em meditações íntimas, continuando a falar, como se desejasse imprimir à conversação um novo rumo. Lembras-te daquela noite em que me confiaste os pormenores de um sonho misterioso no auge da tua emotividade dolorosa? Oh, se me lembro, revidou Públio Lentulus, recordando de modo inexplicável não só a palestra remota que resolvera a viagem à Palestina, mas também outro sonho no qual testemunhara os mesmos fenômenos intraduzíveis na noite do seu encontro com Jesus de Nazaré. Ao lembrar-se daquela personalidade maravilhosa, estremeceu-lhe o coração, mas tudo o fez por evitar ao amigo uma impressão mais forte e dolorosa, acrescentando com aparente serenidade. Mas a que vem a tua pergunta, se hoje estou mais que convicto, de acordo contigo mesmo, que tudo aquilo não passava de simples impressões de uma fantasia sem importância? Fantasia? Replicou Flamínio, como se houvesse encontrado uma nova forma da verdade. Já modifiquei por completo as minhas ideias. A enfermidade tem igualmente os seus belos e grandiosos benefícios. Retido no leito há muitos meses, habituei-me a invocar a proteção do Tênis, de modo que não chegasse a ver os meus padecimentos, mais que o resultado penoso dos meus próprios méritos perante a incorruptível justiça dos deuses, até que uma noite tive impressões iguais às tuas. E nós vamos parar por aqui. Vamos ficar na curiosidade das impressões de Flamínio sobre o que ele irá contar ao grande amigo Públio. Vamos fazer a nossa pausa para o próximo estudo. E, como sempre, para encerrar nossa noite de estudo, esse encontro, em que vimos esse relato das coisas se modificando, se transformando, do retorno da família, à sede do Império, vamos elevar nosso pensamento ao alto, lembrando: e tudo quanto pedires na oração, crendo, recebereis. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, encerramos aqui mais um encontro de estudo da obra de Emmanuel. E com a tua presença, com a tua luz, trazemos para dentro de nós as histórias, os relatos, os sentimentos, e com eles vamos aprender. Vamos comparar com os nossos, com a nossa existência, e trazer para nós o lado positivo, aprender a encontrar em nós os nossos enganos para poder corrigi-los. Que tenhamos, Senhor, um dia uma fé tão transformadora quanto da Lívia, esta mulher tão nobre, esse espírito tão elevado, que possamos aprender com ela a verdadeira fé
o verdadeiro cristianismo. Abençoa nossos lares, Senhor. Abençoe a nossa semana que temos pela frente até o nosso próximo encontro. Que possamos seguir progredindo moralmente para encontrar a estrada que nos levará definitivamente ao Pai. Sabemos ser ela longa, pois que somos ainda muito imperfeitos. Mas com a tua ajuda, com o amparo de nosso anjo guardião, de espíritos benfeitores, nós conseguiremos. Nós estamos no caminho. E logo em breve, no tempo da eternidade, estaremos alcançando o nosso progresso. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Amigos queridos, então, temos um encontro marcado para a próxima semana. Fiquem todos com Deus, muita paz.